Muito bem-vindo, amigos, a mais uma edição do WTC e Você. WTC e Você, que é uma produção conjunta da World Trade Coaching e da TV Guarulhos. Mandar aqui um abraço, começando aqui o nosso programa de hoje, para o nosso amigo presidente aqui da TV Guarulhos, o Fernando Mauro Treza. Mauro, você é gente nossa, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado a vocês pela audiência. E hoje nós vamos fazer aqui uma análise da situação política que está imposta aí no nosso país. Imposta é um termo um pouco forte demais, mas é a situação política que nós estamos vivenciando e que, sobretudo, vamos começar a vivenciar a partir desse 1º de janeiro. E nós, para fazer essa análise, estamos aqui contando com a presença da professora Silvia Cristina. Tudo bem, professora? Prazer tê-la conosco, hein? Nossa, o prazer é todo meu. Sabe que eu sou sua fã, né? Professora Silvia Cristina, que é professora aí do Mackenzie, uma pessoa militante na área política, esposa aí do meu amigo doutor Caio, que está aqui conosco hoje no estúdio. Um abraço para o doutor Caio e para o doutor Caio. E eu queria dizer também que o WTC e Você é um programa, é uma produção da World Trade Coach, como eu já falei, da TV Guarulhos, que enfoca os assuntos que nós trazemos aqui. A abordagem é do lugar onde estamos ao lugar onde nós queremos estar, onde nós queremos acessar, né? O futuro, né? E esse é o grande tema do Brasil de hoje. Professora, vamos começar fazer uma análise aqui da atual conjuntura política. Nossa, que responsabilidade. É uma pergunta muito difícil. Professora que foi candidata várias vezes, que é uma pessoa da democracia cristã. O doutor Caio, o seu esposo, ele é um dos fundadores da democracia cristã. Eu creio que a professora também está lá na fundação, né? Bom, só para explicar uma coisinha, eu sou professora há 31 anos, trabalhei na Universidade Mackenzie por mais de 31 anos. Agora dei uma parada, eu pedi para sair do Mackenzie porque eu quis me dedicar à vida política. É uma das minhas grandes paixões. Eu tenho várias paixões, né? A educação, os animais e a política também é uma grande paixão. Em 2016, eu saí como candidata a vice-prefeita, né, na chapa Bico e professora Silvia Cristina. Nós tivemos alguns votos, não tivemos, obviamente, muito espaço na televisão. Aliás, não tivemos espaço nenhum na televisão, o que dificulta bastante, né? Apesar de que as eleições atuais elas demonstraram exatamente o contrário, né? Porque ela foi ganha pelas redes sociais. Eu sou também fundadora da Democracia Cristã, junto com meu marido e várias outras pessoas. A Democracia Cristã tinha sido extinta e nós refundamos o partido, né? Nós temos uma grande admiração pelo partido, pelo presidente Emael, né? O presidente do partido. E, enfim, nós estamos tentando resgatar os valores da democracia cristã. E o que tem acontecido, né? Eu agora, nessa última, eu saí candidata a deputada federal, tive quase 700 votos, fiquei até muito feliz, porque eu não esperava tanto, não tive espaço, enfim, não tive uma série de coisas, espaço nenhum na televisão. Eu acho que a situação política atualmente no país é surreal, né? Nós não esperávamos, pelo menos num primeiro momento, que o Jair Bolsonaro ganhasse. Num primeiro momento, não esperávamos. Inclusive, ele se convidou a entrar no nosso partido, né? Posso falar isso daí? Não tem problema? Posso falar o que eu quiser. Professora, a casa é sua. Eu estou conversando com a professora aqui, então, como eu falei na abertura do programa, a gente dá uma abordagem... Falar qualquer coisa. Nós damos uma abordagem sempre coach ao assunto, que nós estamos aqui, nós queremos o Brasil lá, né? Esse Brasil do futuro, né? E a professora, que é uma educadora, enfim, ela tem tudo para nos apontar essa direção, né? Mas, por gentileza, professora, continue. Bom, voltando aqui um pouquinho, eu acho que, como educadora, bastante difícil a situação. Um dos motivos até mesmo de eu ter saído do Mackenzie foi exatamente por isso, para eu ter maior liberdade, para eu não influenciar os meus alunos. Eu achei que estava ficando muito complicado isso de você ficar falando com o aluno, porque você tem... a situação política ela se polarizou de tal maneira entre esquerda e direita que as pessoas se tornaram, assim, intolerantes. Então, para você dar aula, complicadíssimo. Então, o aluno ele acaba perguntando para você, professor, em quem que você vai votar? É complicado você falar, o voto é secreto.
eles sabem, até mesmo pela atitude, pelos comentários dos professores, provavelmente em quem você vai votar. Só que o que acaba acontecendo isso, depois eu acabei conversando com vários colegas que estão ainda no Mackenzie, em outras universidades, está muito difícil. Então, só para você ter uma ideia, o professor ele chegava em sala de aula, professor, em quem que você vai votar? Vou votar no Bolsonaro. Nossa, tinha alunos que saíam da sala de aula, xingavam o professor, falavam um monte de coisa. Então, eu acho que acabou virando uma falta de respeito muito grande, não só por parte de alguns professores, como dos alunos também. A partir daquele momento, o professor, que era uma espécie de um ídolo para o aluno, ele acabou a ser uma megera, a ser um horror dentro da sala de aula, ele passou a ser um inimigo. A mesma coisa se o professor falasse que ele ia votar no Haddad. Enfim, o ambiente ficou extremamente caótico. E eu agradeço por não ter participado desse ambiente, porque eu acho que eu teria brigado com muita gente. Por quê? Porque cada um tem a sua verdade, a gente sabe disso. Agora, por outro lado, o que estava acontecendo? A gente percebe que nós tivemos nós tivemos um partido que durante muitos anos eles permaneceram no poder. E eles acabaram com o país. Eles, de fato, acabaram. O PT acabou com o país. Nós temos milhões de casos de corrupção. Então, o pessoal da esquerda vem de uma forma pesada e eu acho que o pessoal da direita começou a acordar também, né? Oi, pode falar. Mas, professora, uma coisa que me preocupa um pouco hoje é o seguinte, que tem algumas áreas, por exemplo, a área ambiental, área social, que ficaram muito linkadas a esse estigma de esquerda e que não são. Não são. Na verdade, eu acredito que isso faz parte da preocupação da gestão como um todo, da gestão tanto no país como desde o município até o país, diria mais, até o próprio planeta, porque, e veja, quando nós falamos da questão ambiental, as pessoas vão falar, não, estamos afetando o planeta. Não afetando o planeta nada, nós estamos afetando a nós mesmos, porque quem vai pagar a conta é o próprio humano, né? Então, teve esse aspecto dessa dicotomia esquerda-direita, com a qual eu não concordo muito, né? Por um outro lado, teve alguns avanços aí da parte também, porque se a gente pegar tanto o espectro das direitas e da esquerda, teve avanços. E teve recuo de ambos os lados, né? Sem dúvida. Eu postulo muito um sistema acima, que não esteja nem à esquerda nem à direita, porque, sinceramente, eu acho que já foi o tempo dele. Nós temos que ter hoje uma outra dimensão. Sem dúvida. Se nós estivermos preocupados com o futuro, as gerações vindouras e tudo mais, né? Professora, como é que você analisa isso? Você estava me dizendo a questão da esquerda, né? Na qual eu coloquei esses temas que tão linkados, né? Eu diria tão linkados à esquerda, mas que são temas de todos. E essa ascensão dessa direita, né? Essa ascensão desse espectro de direita aí que nós tivemos. Perfeito. Né? Bom, então eu queria colocar uma coisa. Primeiro, eu acho que a imprensa teve uma grande responsabilidade nesse aspecto de a esquerda, ela respeita, por exemplo, mais o meio ambiente. Eu, por exemplo, eu sou ligada à causa animal. Isso não é verdade. Nós linkamos uma série de dificuldades, uma série de problemas que a esquerda trouxe para a causa animal. Só para vocês terem uma ideia, aquela parte de testes em animais, no período do PT, aquilo aumentou. O que nós, que adoramos os animais, somos completamente contrários. Falam que a esquerda melhorou a questão da educação. Vocês viram que houve um rombo no FIES de 20 bilhões. Foi uma coisa absurda. Dizem que houve mais assistencialismo. Ora, eu acho que o assistencialismo ele tem que ser revisto. Por quê? Eu acho que você tem que criar empregos para as pessoas e não ficar só no assistencialismo. É óbvio que do jeito que está, as coisas estão bastante complicadas, a gente tem que ajudar com Bolsa Família, enfim, com uma série de coisas. Só que voltando, eu acho que a imprensa ela teve um papel muito importante nessa coisa de que a esquerda ela é assistencialista e a direita não é. A direita é para os ricos e a esquerda é para os pobres. O que acontece? Eu estou falando assim um exemplo como professora. Como professora, nós estamos, não só, eu acho que só os professores, todos os profissionais, nós não aguentamos mais tanta corrupção, tanta roubalheira, tanta falta de respeito, tanta inversão de valores.
E eu acho que por conta disso começou a ter, porque, veja bem, eu pertenço à classe média, você também, muitas pessoas pertencem, a classe média, ela tem sustentado esse país durante muito tempo. E a classe média, ela está cansada também de pagar uma série de impostos, e a esquerda, ela coloca, por exemplo, a classe média como aquele que também é responsável pela pobreza. Então, a classe média, ela está sendo execrada de todas as maneiras. A gente está muito esgotado. Então, a gente paga convênio porque a gente não tem um SUS. A gente não tem direito a absolutamente nada. Eu acho que houve um movimento assim de nós estamos cansados. Basta de tanta corrupção, basta de tanto imposto, basta de tanto viés ideológico de esquerda. Então, o que acontece? Eu acho que a direita, ela começou a crescer exatamente para tentar trazer aquilo que a esquerda não proporcionou a nós, que foi exatamente a esquerda, aquilo que eu falei, ela está acabando com a classe média, cada vez mais. Então, eles nos imputam responsabilidades as quais nós não temos. Às vezes, a gente se sente, nós da classe média, nós nos sentimos responsáveis por todo esse horror que está no país. Então, há sim um movimento, eu mesma, eu já fui comunista, já tive o meu lado esquerda, e agora eu estou em centro-direita. Por quê? Porque eu acho que nós precisamos mobilizar um pouco esse país, nós precisamos aprender a resgatar os valores que nós perdemos. E, principalmente, nós perdemos por conta do Partido dos Trabalhadores, do PT, que eu acho que acabou com uma série de coisas nesse país. Tá? A crença vigente na sociedade hoje de que a eleição do presidente Jair Bolsonaro, porque eu vejo assim, a questão da eleição do presidente Jair Bolsonaro, como não é o Jair Bolsonaro, é o que ele representa. É o que ele representa, perfeito. Entendeu? Exatamente. E o que ele representa, que nem sempre, porque eu não o conheço pessoalmente, enfim, o que ele nem sempre é a crença que ele tem. Vamos colocar dessa forma, porque é difícil nós sabermos, inclusive, o mapa de crença das pessoas, mas o que esse coletivo, esse inconsciente coletivo, cuja crença ele representa, né? Eu diria que, sobretudo, a eleição dele se deu por um medo de que essas questões que você está levantando tomassem corpo novamente. A questão da corrupção, a questão dessa militância de esquerda. Eu todas as vezes que eu me refiro à esquerda, à direita, eu sinto um certo desconforto, porque eu realmente não concordo com as ideologias, com a dicotomia da coisa. Né? Eu acho que foi a Revolução Francesa, acho que teve seu tempo, enfim, para efeito ilustrativo, vamos colocar dessa forma. Né? Então, houve esse medo de que, novamente, essa esquerda voltasse ao poder, né? E então isso levou, de certa forma, a que a ideologia mais à direita tomasse, aí, representada por ele, como nós estamos falando. Exatamente. Será que as atitudes que ele vai tomar daqui para frente, isso é difícil, porque esse exercício de futurologia é uma coisa muito complicada, né? Tem uma bola de cristal aqui, né? Mesmo assim, a bola de cristal ainda falha de vez em quando, né? Falha. Mas o que ele vai... Essas atitudes, como a questão relacionada ao trabalho, né, que mesmo antes dele tomar a posse, agora no dia 1º de janeiro, ele já definiu que o Ministério do Trabalho vai ser assim, dividido em outras pastas, tudo mais, vai haver uma flexibilização, né, nas regras trabalhistas, enfim, toda essa gama de ações que ele vai tomar, que já está, de certa forma, vai impactar, né? Você analisa que esses impactos serão positivos? Eu falei difícil a futurologia, mas você é uma pessoa ligada à área e tudo mais. Como é que você vê isso aí? Olha, antes de responder essa sua pergunta, eu queria falar um pouquinho do Bolsonaro, né, do que eu acho. Bom, no primeiro turno, como eu sou presidente estadual da Mulher de São Paulo da Democracia Cristã, eu votei no primeiro turno do presidente Emael, porque compactuo com as ideias dele, com as ideias do partido. Mas foi uma coisa, eu comentei com vários colegas que estavam contra o Bolsonaro. Eu falei, existem outros candidatos da direita.
Mas eu acho que mesmo aqueles candidatos da direita, né, o próprio Amoedo, ou, oh meu Deus do céu, o Álvaro Dias, que era um excelente candidato também, ninguém quis. Por quê? Eu acho que o discurso deles ainda era um discurso muito suave. E as pessoas estavam querendo alguma coisa mais trágica. E o Bolsonaro, ele conseguiu resgatar isso daí. Por exemplo, essa coisa da violência, né? Que ele fala, não, bandido tem que matar. Ele até, uma vez, perguntaram para ele da cadeia, o senhor viu como é que está uma determinada cadeia? Ele falou, vocês querem o quê? Hotel 5 estrelas para bandido, né? Ele é uma pessoa extremamente polêmica. Ele é uma pessoa que muitas vezes ele fala o que não deveria falar, né? Mas, de certo modo, eu acho que exatamente por essa eu tô cheia da situação do país, ele acabou sendo um candidato maravilhoso da direita. E ele fala o que a maioria da população quer ouvir. No segundo turno, eu acabei votando nele, tá? Falei para você que eu ia falar com você sobre isso, né, no programa. Não era o meu candidato, mas entre a esquerda, o PT, pessoas extremamente corruptas, indecentes, imorais. Eles fizeram um aparelhamento nesse estado e ninguém me falou. Eu vi isso daí que eu fiquei enojada, né? Ligações espúrias, enfim. O Bolsonaro, eu acho que por todas as medidas que eu estou vendo, eu estou apreciando todas. Primeiro, só de ter colocado o Sérgio Moro, que é uma das pessoas mais íntegras desse país, eu acho que ele já começou bem. Ainda estou aguardando na parte da educação, tá? Na parte da educação eu estou um pouco apreensiva, porque ele já falou que ele não gosta do método Paulo Freire, né? Ele falou que o método Paulo Freire está defasado. Eu até concordo com uma série de coisas, mas eu acho que muitas outras devem ser ponderadas em relação à educação. Em relação à violência, eu concordo com várias ações, eu acho que só tende a melhorar. Embora eu tenha uma preocupação muito grande. Eu acho que o PT, como sempre, né, porque eles infernizam mesmo, eu acho que eles vão infernizar bastante a vida. Agora, por outro lado, eu tenho percebido o movimento, principalmente nas redes sociais, no Facebook. Veja, é engraçado porque eu tinha em torno de 3.000, 4.000 amigos no Facebook. E durante as eleições, eu perdi vários amigos. Eu fui obrigada a bloquear várias pessoas com as quais eu convivi durante muitos anos, mas que não tinha condições de diálogo. Sobretudo você na condição de candidata, né? Exatamente. E, olha, eu, inclusive, perdi muito voto, porque, num primeiro momento, eu não estava apoiando o Bolsonaro, como falei, não era o meu candidato favorito. Muito pelo contrário. Mas, enfim, eu percebi que eu comecei a discutir no Facebook e muitos alunos falaram, ai, professora, a senhora é uma pessoa tão boa, eu sempre gostei das suas aulas, de repente a senhora está apoiando um nazista. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, inclusive ele tem relações ótimas com Israel, como é que eu poderia chamá-lo de nazista, né? E de outras coisas. Quer dizer, as pessoas também desconhecem, né, o sentido de várias palavras, né? Nazista, que ele era ditador. Claro, ele é um militar. O militar, ele tem aquele jeitão de militar mesmo. Mas, por outro lado, eu acho que ele tá imbuído em resgatar os valores morais, porque nós estamos precisando. Veja, eu sou completamente a favor da democracia, tanto é que pertenço a um partido da democracia cristã. Eu acho que a democracia ainda é o melhor regime do mundo, tá? E ele foi eleito democraticamente. Eu não acredito que vá acontecer uma outra ditadura militar, não acredito nisso, mas eu acho que os valores precisam ser resgatados, porque está um absurdo. Inclusive, eu estudei na época da ditadura, eu me lembro que os professores eles eram valorizados, eles eram respeitados. Hoje você vê praticamente todo dia é um professor que é esfaqueado, ele dá nota baixa para um aluno. Faz questão de 3 dias eu vi na televisão um professor que estava argumentando com o aluno o porquê que ele havia tirado nota baixa. O aluno deu um soco na cara dele.
Quer dizer, esse tipo de valor, ele precisa ser resgatado. E eu acho que depois da ditadura, a coisa veio a democracia, só que as pessoas confundiram liberdade com libertinagem. Então, tá demais. Né? Então, são pessoas que aparecem nua no meio da praça. Você não precisa fazer isso para você protestar. Né? Por exemplo, uma coisa que o Bolsonaro fala, na qual eu concordo, eu não tenho preconceito nenhum contra homossexual, contra negro, contra quem quer que seja. Mas eu acho, por exemplo, que você não precisa ficar se beijando no meio da rua. Eu sou casada, eu não faço isso com meu marido no meio da rua. Eu acho que tem lugar próprio para você fazer. Então, você não precisa afrontar as pessoas, você não precisa desrespeitar o próximo. Outros valores, outras crenças. Né? Então, isso, eu acredito que ele esteja valorizando. E o que eu estou achando legal é que as pessoas no Facebook, elas estão apostando nisso. E uma coisa que eu percebi, nós não vamos deixar barato. Falou mal do meu presidente, eu tenho percebido isso na internet, né? Uma coisa louca, né? Surreal que está acontecendo. Por outro lado, eu estou achando muito bacana, porque as pessoas, pela primeira vez na vida, eu acho que elas estão começando a se conscientizar de que se você é imoral, se você é venal, se você é corrupto, você não merece continuar na política desse país. Professora, deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro desse aspecto todo que você está colocando, a gente tem aí que essa cristalização de ideias em torno do que representa aí o presidente e aqueles que estão com eles, teria assim um retrocesso nos avanços das mulheres. Né? A mulher na política hoje ela ainda é muito minoria. Como você vê a participação da mulher na política e o futuro dessa participação? Eu acho que nós precisamos de mais mulheres na política. Aí outro dia um rapaz falou assim para mim, né? Para que ter tanta mulher na política? Vocês puseram a Dilma. Eu falei, bom, a Dilma não é referência para nada, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Aquilo foi uma hecatombe para o país. Mas eu acho que nós precisamos, sim. Durante todos esses anos que eu tenho passeado, que eu tenho feito carreata, passeata, militado na política, eu conheci mulheres maravilhosas, inclusive dentro do nosso partido, mulheres negras, mulheres pobres, mulheres de todo jeito que você possa imaginar, que trabalham de forma linda. Eu acho que elas precisariam ser mais bem aproveitadas. Infelizmente, elas não são. Eu acho que começou, por exemplo, agora a Janaína foi eleita, uma excelente deputada. A Janaína foi eleita com o número de voto que ela foi a deputada mais eleita em toda a história da Assembleia Legislativa de São Paulo. Exatamente. Mais de 2 milhões de Achei votos, fantástica essa. Por exemplo, a Mara Gabrilli, que ela tem feito, eu gosto muito dela, inclusive votei nela, né, na Mara Gabrilli. A gente procura sempre votar nas mulheres, né? Pelo menos, eu procuro votar. Para presidente não deu, porque tinha a Marina Silva. Mas eu não gosto da Marina. A Marina não dá. A Marina já... Olha, a Marina, pelo amor de Deus, ela aparece de 4 em 4 anos. E eu acho que ela fica muito por cima do muro, né? Ela, uma vez petista, sempre petista. Eu acho que ela continua... E outro dia mesmo, ela fez várias críticas. Aliás, as pessoas estão criticando demais o Bolsonaro, o cara nem assumiu e já estão fazendo altas críticas em relação a ele. Eu sou assim, eu não votei no PT, eu votei no Lula a primeira vez e eu me condeno muito por isso. Eu votei a primeira vez. Não, mas isso não precisa se condenar, porque o Lula, quando saiu da presidência, ele saiu com mais de 80% de aprovação. De aprovação, não é verdade? sem dúvida. Mas ele também pegou o país, não estava tão ruim, né? Ele teve uma sorte, que aquele cara tem uma sorte do cão, né? Mas, enfim, eu também votei neles, tal. Mas quando o PT ganhou, eu fiquei chorando uma semana. Mas o que eu falei? Eu falei, não, vamos desejar que façam um bom governo. Infelizmente, não fizeram. Então, eu acho que agora eu estou apostando
nesse novo presidente. Está apostando que o país vai sair do lugar onde está e vai ascender a um lugar muito melhor, né? Olha, eu acho que... É uma aposta de uma cidadã brasileira. Olha, né? eu acho que não vai ser fácil, porque vai ter muita gente do contra, muita gente do... Não, isso aqui... Ele nem abre a boca, já estão metendo o pau. Professora, né? no coach, quando a gente faz esse processo de coach, nós temos algumas ferramentas de assessment que nós fazemos, assim, que é para dar evolutivo. Você tem um feedback, né? Então vai precisar de fazer, vai aplicar muito desses testes para saber qual é, alinhar o azimuth aí para esse país que nós queremos, né? Eu queria te perguntar uma outra coisa, você me dizia aqui fora do ar que você está empreendendo. Estou. Então fale para nós desse seu empreendimento. Olha, tô assim, eu sabe que eu sou ligada à educação, não tem jeito, né? Isso daí parece que quem gosta de ser professor, eu acho que eu já nasci com esse dom, eu sinto falta da sala de aula. Exatamente no Facebook eu fiz amizade com algumas pessoas maravilhosas, né? O Homero Silva, o Leonardo Ferreira da Silva e a Valéria. E o Homero, ele tem uma embaixada da educação, ele tem um curso de inglês e nós resolvemos nos associar, esses 4 professores, e nós estamos fazendo grupos temáticos, é intercâmbio. E o que é muito legal é que é o seguinte, você pega assim, por exemplo, chefes de cozinha. Você reúne uns 10, 15 chefes de cozinha e você programa uma viagem para eles. Específica, no caso, a gente fez na Itália, né? Foi feito na Itália. E o que foi legal? Você leva esses chefes para lugares específicos e você dá aula da língua, né? Para aqueles chefes. Eles ensinam, eles aprendem os termos da cozinha específicos. Isso nós fazemos no Canadá, nos Estados Unidos, em Portugal, enfim. São grupos temáticos. E se uma pessoa quiser participar, como é que faz? Olha, primeiro, a gente está criando uma associação. Ah, tá. Você se associa, vai custar R$100 por ano. E quando você se associa, você vai ter uma série de benefícios. Tem uma série de benefícios, inclusive descontos em vários lugares do mundo. Eu posso colocar o site aqui? Não, você deve, por favor. Muito obrigada. Coloca o site, telefone e tudo mais. Olha, telefone eu não me lembro, mas o site é www.gtbrasil.com.br, tudo maiúsculo, eu vou repetir, www.gtbrasil.com.br. Então, olha, vocês não vão se arrepender, os preços são ótimos, tá? E assim a questão da educação vai ser um diferencial muito legal. Sensacional. Aí, você que quer participar de um grupo temático, vou me associar, vou participar desse grupo. Opa, será muito bem-vindo. Professora Silva, muito obrigado por você ter vindo aqui ao nosso programa. Você vai voltar outras vezes, tenho certeza, porque com essa situação ainda temos muito que falar aí de análises políticas aí para frente, né? Tem. E vamos falar também de educação, vamos falar de coach, que coach é o que nós adoro. Coach é o que nós mais falamos aqui, né? Você já é nossa convidada. Volte sempre. Muito a obrigada. casa é sua. Tá, obrigado pela sua presença, obrigado pela audiência de vocês que estiveram conosco nessa meia hora. Lembrando, toda terça, 21h30, reapresentação, domingo às 9h30, WTC. E você, obrigado, fiquem na paz.